Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mamastê. Neste podcast vamos falar do períneo. O que é que será um períneo? E por isso tenho aqui a melhor convidada para nos explicar, a nossa fisioterapeuta pélvica, Soraya Coelho. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Soraya, o que é o períneo ou o pavimento pélvico? Nós também sabemos que pode ser um dos nomes que vocês encontram por aí na literatura e nas redes sociais. O que é este períneo? Vamos lá ver. Então, o períneo, vamos aqui utilizar a nossa boneca para demonstrar o que é o períneo. O períneo basicamente vai ser o chão da nossa anca. Então, os músculos que vêm aqui neste chão pélvico vai ser o nosso períneo. Ele vai desde a zona do nosso pubis até à zona do sacro. E ele vai formar então essa base de toda a nossa pelvis. Ele ajuda na nossa postura, ajuda no suporte dos órgãos pélvicos, ajuda na continência, ajuda também em todas as questões da sexualidade e também ajuda a manter a nossa estabilidade corporal. Ele vai ter um papel muito importante na gravidez, como também em todas as fases da nossa vida, mas na questão da gravidez vai ter um papel de suporte, vai ter um papel aqui também de acompanhar a grávida a estabilizar toda esta estrutura. E daí a importância de termos esta consciência, que é algo que infelizmente ainda acontece com muita frequência, a maioria das mulheres e dos homens também, mas falaremos mais especificamente. Sim, porque os homens também têm períneo, não é? Os homens também têm períneo, não fiquem a pensar que não têm. Mas principalmente na questão das mulheres, muito poucas são as mulheres que têm uma consciência corporal da sua área pélvica, por questões de tabu, por questões de pudor, por outras questões de mera desinformação sobre a área. Então hoje vamos falar realmente sobre toda esta estrutura e qual a influência que vai ter na nossa gravidez. E o períneo é fundamental na gravidez e também no parto, não é? Eu acho que as pessoas só ganham essa consciência quando começamos a falar aqui um bocadinho da questão do parto, por onde é que sai o bebê, e percebemos claramente que o períneo é uma estrutura importante para o momento do nascimento. Mas há toda uma preparação antes do nascimento, certo? Certíssimo. Portanto, para que é que a importância dele, Soraya, para que é que ele vai servir? Então, no questão da gravidez especificamente, o períneo vai ajudar no suporte dos órgãos pélvicos, tentar manter alguma da continência pélvica também, mas, contrariamente ao que se pensa, o períneo não ajuda o bebê a nascer. Isso é um mito. Ele, nesta fase, vai ser um mero espectador, mas temos que o trabalhar no sentido da sua função. Anteriormente falava-se muito no períneo em que tem que se trabalhar o períneo, fortalecer o períneo, mas não é o caso. Todas as mulheres necessitariam de fazer uma avaliação específica para perceber se tem um pavimento pélvico muito tenso, que é o chamado hiperativo, ou um pavimento pélvico fraco, que é hipoativo, e saber que tipo de trabalho então fazer. O indicado será sempre um trabalho funcional, saber contrair e saber relaxar, tal como tu farias com uma bailarina. É uma atleta forte, mas extremamente flexível. Boa. E, portanto, esta questão do trabalho do nosso períneo, ele pode ser e deve ser feito na gravidez a partir de que idade gestacional, Soraya? Honestamente, a primeira avaliação pélvica com o fisioterapeuta pélvico, eu aconselho nesta fase após a eco do primeiro trimestre. Ok. Tanto tudo bem com o bebê, podemos então começar a preparar o nosso períneo para a gravidez e para o parto em si. Portanto, a partir dessa ecografia, estando tudo bem, faz uma primeira avaliação e delineamos um plano específico para aquela grávida. Como em tudo, não há receitas de bolo, claro. Portanto, temos que ser específicos para o trabalho daquela grávida e perceber se temos que trabalhar mais a sua flexibilidade, se temos que trabalhar um pouco mais a função a nível de saber contrair, ou mesmo só saber dar consciência corporal pélvica, saber onde está, qual a sensação do contrair, qual a sensação do relaxar, perceber se isto vai ter uma influência no dia-a-dia da mulher, nomeadamente, por exemplo, da sua função sexual. Exato. Pavimentos pélvicos muito tensos, geralmente traduzem-se como dor à relação sexual ou mesmo uma dificuldade inerente em atingir o orgasmo, e é algo que também temos que nos preocupar na grávida, não é só o resto que envolve. Portanto, a partir dessa fase faz-se a primeira avaliação e sensivelmente depois continuamos ou recomeçamos, digamos assim, se não houver nada de indicativo de patológico, a
partir sensivelmente das 24, 26 semanas de gestação até ao momento do parto. Muito bem. Então este trabalho do fisioterapeuta pélvico, porque é uma especialidade e é bom nós sabermos isto, meninas, ele pode ser feito durante a gravidez e ele vai mais concretamente fazer o quê? Será? O fisioterapeuta pélvico o que é que vai trabalhar? Então, a nível da fisioterapia pélvica, para além de nós fazermos um exame ginecológico, e o exame ginecológico porquê? É a única forma de nós conseguirmos avaliar esta musculatura de forma correta. Externamente conseguimos ter algumas percepções, mas não o suficiente para perceber como é que está o estado muscular. É feito sempre com avaliação manual, mediante sempre indicação de estar tudo ok com a gravidez, portanto é sempre importante este trabalho de equipa multidisciplinar com o médico, com a enfermeira que assiste então a grávida e fazemos essa avaliação interna para perceber a força muscular, o tónus muscular e a função do músculo em si. Depois, a partir daí, também fazemos muitas vezes avaliações posturais, tentamos perceber se existem alterações significativas com a gravidez, avaliamos o estado da função abdominal, se os músculos ainda estão a saber contrair, como é que está a parte diafragmática, se sabe respirar, se já apresenta algumas alterações também a nível respiratório, porque infelizmente nos dias de hoje, com os níveis de stress elevados que temos, a grande maioria das pessoas tem uma grande dificuldade na respiração e apresenta mais bloqueios nesse sentido. E então continuamos depois com o trabalho, que pode ser um trabalho manual interno, para alívio de tensões que nós vamos encontrar desta musculatura e fazemos esse trabalho sim via vaginal, ou então só fazemos trabalho de mobilidade pélvica, ver como é que está a mobilidade a nível, por exemplo, exercícios de bola, de pilates, exercícios de colchão, sempre acompanhados também muitas vezes com o próprio preparador físico, de forma a depois desenvolver o plano com esse profissional em si, como no caso que já sabemos de hoje, da Eunice que falou sobre esse tema. Exatamente. E que cuidados é que nós na gravidez, além de procurarmos um fisioterapeuta pélvico, é que nós podemos ter com o nosso períneo? Nomeadamente, primeiro e acima de tudo, consciência corporal. Depois, saber realmente qual é a sensação do toque do períneo. E aqui vamos ter que perder um pouco, por vezes, o pudor que temos no toque pessoal e perceber o que é que estamos a encontrar no nosso períneo. Ele modifica-se muito e a vulva também modifica-se muito. Quando falamos em questão da vulva, a partir de sensivelmente das 30 semanas de gestação, esta começa a ficar mais edemaciada, mais inchada, e é importante perceber que, ok, é normal, mas eu continuo a saber tocar no meu períneo e perceber está tenso, estou a tocar como se fosse, por exemplo, o meu joelho, ou está molinho como se estivesse a tocar, por exemplo, na minha coxa. Perceber se está muito abalado na zona do corpo do períneo, que é esta zona entre o canal vaginal e o ânus, que isto pode ser sinais realmente de muito peso pélvico. Então aí, se calhar, vamos trabalhar um pouco mais em fortalecer este músculo, em dar um pouco mais de função de suporte. Portanto, aqui é importante, então, este cuidado nesse sentido. Depois, o cuidado de hidratar bem a vulva. É algo que nos esquecemos sempre e muitas vezes nem sequer é falado, que é importante hidratar a nossa vulva da forma como hidratamos a nossa face. E isto também impede que ocorram pequenas fissuras na zona da vulva e na zona da pele também, dos grandes e dos pequenos lábios, e isto vai facilitar depois o nosso trabalho a partir das 33 semanas de gestação. E porquê estas 33? Porque é quando vamos iniciar então especificamente a massagem perineal. Anteriormente, e muita da literatura que ainda vamos encontrar, ainda fala muito das 28 semanas. Sim. E era algo que se falava anteriormente, a partir das 28, diariamente, com muita frequência, até o momento do parto. Mas a literatura nova modificou e existem novas guidelines, que é 33 semanas de gestação, 1 a 2 vezes por semana, e faz cerca de 8 a 10 massagens até mais ou menos ao trabalho de parto. E isto facilita realmente este alongamento, protegendo a mucosa da vulva e a mucosa vaginal de pequenas fissuras e pequenas micro-roturas, e assim conseguimos ter um maior estiramento do tecido. Aliado a isto, também ter os cuidados de perceber quais são os sinais de alerta que o nosso pavimento pélvico não está bem. São vários. O mais comum que muitos de nós banalizamos, que é a perda de urina. Sim, nós achamos que perder umas gotinhas na gravidez e também no pós-parto, que faz parte, porque temos mais peso do bebê, mas calma lá, não é? Há sempre uma ou outra perda, o que é normal. Temos um bebê a fazer muita pressão sobre toda a estrutura pélvica, sobre a bexiga, sobre a uretra.
é normal ocorrer uma ou outra gotinha. Não, mas não é normal, é ao ponto de ser impeditivo de termos uma vida perfeitamente normal nas nossas atividades. De irmos passear, de irmos beber um café, de irmos fazer um passeio, sem estar a fazer uma gestão de quantas casas de banho vão existir pelo caminho, será que eu vou aguentar? Ou o mais grave que muitas das grávidas fazem, que é deixar de beber água no sentido de não vão perder a perda. E uma grávida desidratada traz todos os problemas que sabe relativamente à desidratação da grávida. A outra questão também é a dor à relação sexual. É normal haver um pouco de desconforto, é normal a grávida, já mais para o fim da gravidez, não gostar tanto de penetrações tão profundas pelo descer do colo do útero, mas não é normal uma dor à penetração. Isso é sinal de que alguma coisa não está bem no nosso pavimento pélvico. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Possíveis cicatrizes anteriores, uma episiotomia, uma laceração ou mesmo uma cesariana são questões muito importantes a trabalhar, porque queremos que estas cicatrizes antigas tenham flexibilidade, saibam se mover, saibam esticar com as necessidades do corpo do dia-a-dia. Muita atenção também à forma como iremos evacuar. Esta é outra questão. O hemorroidal é muito comum na gravidez, é um facto, mas podemos trabalhar no sentido de minimizar as consequências do hemorroidal. Uma boa postura de ida à casa de banho era uma das coisas mais importantes. Portanto, usar um pequeno degrau, joelhos acima da linha da cintura e uma inclinação anterior. Quando fazemos esse movimento, este músculo que tu vês aqui mais profundo, que é o elevador do ânus, vai então relaxar e faz com que a ampola não se sinta constrangida e consegue libertar muito melhor. Isto ajuda também no pós-parto, porque depois já está este ritual estabelecido. Então a mãe, quando vai evacuar, já não faz aquela pressão de Valsalva, que é o deixar de respirar e fazer força, que leva a um abalamento pélvico. E estes são assim os principais alertas e cuidados, sim. Soraya, em termos de respiração, tu falaste aqui há pouco, é um dos itens a avaliar também na consulta com o fisioterapeuta pélvico, como é que a respiração está relacionada ou interfere com o períneo, não é? Porque pensamos, ok, estou a respirar, o que é que tem a ver lá em baixo, não é? Tem tudo a ver, porque nós trabalhamos sobre pilares de pressão. Então, um bloqueio que nós tenhamos a nível da zona orofaríngea, que são comuns, por exemplo, em mulheres que sofram de distúrbios da articulação temporomandibular, que usem aparelho dentário ou boqueira noturna, ou que apresentem algumas alterações também a nível postural, como uma possível escoliose, é muito importante trabalhar este desbloqueio, porque isto vai facilitar depois um pavimento pélvico relaxado. Basicamente, de uma forma muito básica, é glote aberta, canal vaginal aberto. E isto vai permitir este relaxamento das estruturas. Daí, por exemplo, que é tão importante durante o trabalho de parto, as vocalizações. Muito importante. Nós temos receio da vocalização, sabemos de muitos casos que as mulheres, se calhar, foram um pouco indicadas a não o fazer, mas a vocalização, para além de ser algo de relaxante, também influencia o relaxamento e a abertura pélvico. Daí que então vamos reensinar a respirar, porque nós, na grande maioria das vezes, não sabemos respirar. Ou respiramos, que é o comum da grávida, muito superior, e queremos que ensinar que ela consiga usar o máximo da sua capacidade, mas sem entrar, por exemplo, a hiperinsuflação, portanto, trabalhar nesse sentido, e trabalhar a postura também a nível da respiração, porque, mais uma vez falando, para o trabalho de parto, o que nós precisamos realmente é saber respirar. Não há uma ordem de respirar, não há uma forma de, se respirares desta forma vai ser eficaz, se respirares daquela vai ser eficaz. Basicamente é respirar e não suster a respiração. Aquela resposta que ouvimos muitas vezes, que é faça força como se quisesse evacuar. Não é o mais indicado, porque tu entras em apneia completa e isto leva a que a mãe fique mais cansada, dificuldade em relaxar o períneo, portanto, basicamente é apenas respirar. Relaxar e respirar. Isso mesmo. Soraya, então, há muito este mito dos Kegel para toda a gente, que temos que contrair, treinar, aplicações para ver, não é? Fala-nos um bocadinho também sobre essa questão. Então, Kegel não é para toda a gente. Se há alguma coisa que fique deste podcast é que os Kegel não são para todas as pessoas. Tem que haver uma avaliação específica.
Se temos uma mulher, por exemplo, como falámos há pouco, com pavimento pélvico muito tenso, que tenha dor à relação sexual, por 1001 razões, tem que se avaliar o porquê. Nós não vamos ensinar esta mulher a contrair ainda cada vez mais. É a mesma coisa como eu estou a pedir a um halterofilista de ganhar cada vez mais músculo e agora estou-lhe a pedir, agora relaxa e alonga completamente. Exato. Nós não vamos conseguir, porque não há essa função muscular. Portanto, se calhar nestes casos, temos que reensinar primeiro a relaxar, a dar essa capacidade de o músculo perder completamente o tónus que está em excesso e depois então reensinar a saber contrair e continuar a saber relaxar. Por isso, se me dizem assim, todas as grávidas têm que fazer Kegel, não, até posso dizer que a grande maioria das grávidas necessita exatamente o contrário, que é relaxar. Imagina que é uma estrutura durante 9 meses a ser comprimida, com o bebê, com o peso, com o líquido amniótico, com a placenta, com tudo. Este pavimento pélvico é extraordinário, faz trabalho magnífico, mas cansa. Certo. E fica tenso devido a esse cansaço. Então vamos ensinar a dar essa função. Por isso, suspendam todos os Kegel até terem uma avaliação específica e perceber realmente qual é que vai ser a vossa necessidade principal. Boa. E isto também do períneo, Soraya, leva-nos a um tema muito importante, que é o tema da sexualidade, não é? Cada vez mais já vamos falando sobre isto, mas ainda assim eu acho que temos que falar mais um bocadinho, porque há muitos mitos relacionados com a sexualidade na gravidez. Alguns deles já falámos também na nossa aula do curso da gravidez e vocês podem espreitar, está disponível no site, mas gostava também da tua perspectiva, não é? Como é que com estas questões do períneo podemos ajudar os casais nesta nova dinâmica que começa na gravidez e depois terá que sofrer, claro, um ajuste também no pós-parto. É assim, relativamente à sexualidade na gravidez, existem muitos mitos na mesma. Que a grávida tem muito desejo sexual, que a grávida tem uma vontade louca, que está sempre disponível, e não é o caso. Temos muitos padrões de grávida relativamente à sexualidade. Há mulheres que realmente perdem muito a libido no seu pós-parto, estão mais dispostas realmente, se calhar, a uma interação com o companheiro mais no sentido do carinho, do toque, da intimidade, que, mais uma vez, uma relação sexual não tem que envolver só a componente penetrativa, é todo um espectro dentro da intimidade. Há mulheres que realmente sentem muito desejo. Depois temos que ver o que é que isto está aqui a envolver. A distração cognitiva que leva à questão do desejo. Se temos uma grávida que já tem algumas alterações com a sua autoestima, com a sua imagem corporal, ela pode sentir-se um pouco com a sua imagem deformada com a gravidez. Há outro espectro que são mulheres que se sentem mais mulheres durante a gravidez, então sentem-se mais liberadas nesse componente da sua sexualidade porque sentem-se pela primeira vez mulheres. Portanto, temos aqui também esta componente emocional que tem uma influência muito, muito grande sobre isto. Depois temos, se a gravidez sempre correu bem, em princípio a mulher vai estar descansada na sua gravidez. Se tivermos aquelas gravidezes com coisas que são comuns acontecerem no início, algumas hemorragias, algumas alterações, são grávidas mais apreensivas de ter esse contacto sexual e então muitas vezes retraem-se porque têm medo que ocorra outra perda ou por outras circunstâncias. E depois temos os tabus dos companheiros. Pois é. Que esses também têm uma influência muito grande, principalmente quando o bebê se torna mais visível os movimentos na barriga. Há companheiros que não se sentem minimamente confortáveis nessa fase porque sentem que o bebê está a presenciar o contacto sexual, outros que acham que vão magoar o bebê de alguma forma, ou deixar alguma marca no bebê também de alguma forma. Sim, também já falámos sobre isso no curso da gravidez. Eu aconselho que vocês vão ver, vocês vão adorar a explicação que têm por lá. Mas não vai influenciar nada ao bebê, já há vários estudos que dizem que não há influência nenhuma negativa sobre o bebê. Portanto, é vivenciar a sexualidade da melhor forma possível. E com isso, ser imaginativos, que é aquelas posições clássicas, se calhar nesta fase da gravidez, nomeadamente a partir das 30 semanas, já não são tão confortáveis. A clássica missionário, ou mesmo uma posição a 4 apoios, são posições que vão ser desconfortáveis. Uma na missionária, porque dificilmente conseguem estar nessa posição, e a de 4 apoios, porque com a penetração muito profunda pode ser incomodativo. Então, vamos arranjar estratégias, usar almofadas, usar cadeiras, usar posturas diferentes e brincar um pouco com o que faz sentido. E isto também não tem que significar obrigatoriamente
mais uma vez, a penetração. Claro. Podemos vivenciar a sexualidade de uma forma a nível do toque, de uma intimidade diferente, mas para dizer que há todo um espectro da Exato. sexualidade. Não tem que ser Só aquilo. E a mulher é usufruir. Preferência, cuidados a ter nesta fase. Como a vulva é muito sensível, corre-se o risco de fissuras quando a Certo. relação pode ser um bocadinho mais vigorosa. Portanto, usar um bom lubrificante sempre convosco, de preferência ou à base de água ou à base de óleos vegetais, sendo que, se estamos a falar de óleos vegetais, preservativos, contraindicados, Exato. senão vão danificar o látex. Portanto, é verem depois o que é que gostam mais a nível da textura. Se estamos a falar de um lubrificante à base de água, este tendencialmente vai secar mais e com mais rapidez, por causa dos componentes. Sim, e então, sim. se for uma mulher que por algum motivo tenha mais secura vaginal, aí aconselhamos um bom lubrificante à base de óleo vegetal, que já existem bons no mercado neste momento. Boa, que dicas maravilhosas, Soraya. Então, para estes cuidados no períneo, na verdade não precisamos assim, precisamos de saber, precisamos de avaliar, ter aqui uma equipa de saúde connosco, mas não precisamos assim de grandes materiais. Ou tu recomendas alguns materiais, bolinhas, alguma coisa? Honestamente, na grávida, não. A não ser que tenhamos uma patologia específica. Certo. Não vale a pena estarem a comprar ovos vaginais ou cones vaginais ou vibradores, a não ser que vocês queiram, por Claro. algum motivo, Claro. mas não há uma necessidade de haver esse trabalho com objetos extra, porque também nós não queremos isso, nós queremos um pavimento pélvico que seja funcional no seu dia-a-dia. Portanto, eu não tenho que estar a pensar se tenho cone para conseguir fortalecer, não. Eu quero é que este trabalho seja incorporado na nossa dinâmica corporal e de forma que no dia-a-dia as coisas fluam normalmente. Exatamente. E por isso mesmo, a nossa querida Soraya não se vai já embora, ela vai nos ajudar a fazer, a aprender a fazer a massagem do períneo, mas este conteúdo vai ficar especificamente só para as meninas do curso da gravidez online, que podem consultar no meu site. Obrigada a todos que nos estiveram a ouvir, obrigada a ti também, Obrigada Soraya. pelo convite mais uma vez. E até ao próximo episódio.